E a gente, beleza? E hoje eu tô aqui com o prazer enorme de ter o Kleber Lopes Campomori comigo. Tudo bem por aí, Kleber? Tudo bem, Marcelo? E contigo? Tudo na Tudo, paz? tudo 100%. Obrigado por tirar um tempo do teu sábado aqui para conversar comigo, né? Mas eu falei, tô até de banho tomado aqui para ficar legal e isso é uma boa entrevista. Cara, conta pra gente um pouquinho, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje em dia? Legal. Hoje eu atuo no iFood, eu atuo com um cargo que nós chamamos internamente de Nomad Engineer. O papel de um Nomad Engineer é não ficar focado exatamente em um escopo. Nós giramos dentro de escopos, dentro de uma vertical. No meu caso, o iFood Pago, que é a fintech, né, ali do iFood. Nós estamos girando ali entre as tribos e entre as squads, dando suporte, fornecendo alguma ajuda, alguma dica ali para que as squads e as tribos consigam enfrentar seus desafios técnicos no dia a dia. Bacana demais, cara, muito legal. Depois você fala um pouco mais sobre o iFood pra gente aqui e o teu trabalho mais tarde. Eu vou fazer umas perguntas aqui para ti sobre isso. E voltando um pouco no tempo aqui, como geralmente eu faço com meus convidados, e como é que tecnologia, como é que computação apareceram na sua vida? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse momento para ti. Isso é um caso muito interessante. A tecnologia entrou de uma maneira, digamos, inesperada na minha vida. O que aconteceu é que eu estava ali no final do ensino fundamental, prestes a entrar ali no ensino médio. Na minha época, nós íamos até a oitava série, né? Hoje no Brasil, nós vamos até a nona, na verdade. Mas estava ali no final e já começava a bater um pouco daquela questão, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu pretendo fazer? Inicialmente, eu pretendia, na verdade, trabalhar com música. Minha família tem uma ligação ali com artes em geral, principalmente música, mas com artes, pintura, enfim, artes ali em geral. E era meu sonho, na verdade, naquela época, trabalhar com isso. Mas no Brasil nós sabemos, né? A arte é um pouco complicado. Eu moro no Brasil, na época também morava no Brasil. Não é às vezes tão reconhecido. E aí, conversando com minha mãe falando: olha, sei que você gosta dessa parte de música, mas adota isso como uma segunda opção, porque no Brasil é complicado, não é valorizado, como eu comentei. E ela falou: por que você não presta um vestibulinho? Ali na região onde eu morava, existia um vestibulinho para um colégio técnico vinculado à Unesp, que é o Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá. Tinha um vestibular, que eles chamavam de vestibulinho, para entrar. Minha mãe falou: por que você não faz então o vestibulinho e tenta, sei lá, informática? Porque na época a gente via no jornal, né? Informática, profissão do futuro, onde tudo vai acontecer, aquela coisa toda. Por que você não faz então aí para informática industrial, que era o nome ali do curso técnico? E eu, sinceramente, eu não tinha ideia do que era informática industrial. Eu não tinha nem computador, para ter É. uma ideia. Mas assim, olhei, parece legal, parece interessante. Eu também acompanhava os jornais na época, né? Realmente as pessoas falavam que informática Uhum. era onde o mercado de trabalho caminharia. Prestei o vestibulinho, passei e comecei a fazer o curso, então, técnico de informática industrial por 3 anos, que era concomitante com Caramba, o ensino médio. 3 anos de curso ali, que a gente mexeu com muita coisa legal. E me apaixonei. Eu falei: caramba, olha bacana que demais. coisa legal. É aquela coisa ali, eu ficava nas primeiras aulas, né, maravilhado. A primeira linguagem que eu aprendi era Pascal, na época, com Delphi ali, fazendo as coisas com Delphi. Aí então fazia o computador fazer uma interface com torno CNC, e eu clicava no botão e ligava o torno. Eu falava: que coisa maravilhosa. E aí foi onde eu falei: é isso que eu quero pro resto da minha vida. É sabedoria das mães, né? O Kleber, chega um pouquinho pro teu lado direito, que você tá indo muito pro lado esquerdo, tá truncando um pouco. Isso aí, feio. Boa. E a sabedoria das mães, né? Minha mãe falava coisa semelhante para mim. Tinha um prédio da Dataprev lá perto da gente. Ela falava assim: "Por que você não vai fazer, ver se tem estágio aqui? Vai lá ver se tem estágio." Aí lá um belo dia eu fiz concurso, né? Passei por um concurso para Dataprev, fui trabalhar na Dataprev. Com a coincidência da vida, as coisas são muito interessantes mesmo. Mas você falou vestibulinho, isso foi para o ensino médio ou já era uma faculdade? Não, ele era para ambos, na verdade. Hum, O que acontecia o vestibulinho, na verdade, era para o ensino técnico. E o ensino certo, técnico são 3 anos, ponto certo, final. E quem passava, que ia fazer então o ensino técnico, tinha a opção de também fazer o ensino médio concomitante, que era a certo. opção de 99,9% das pessoas, Uhum, vamos colocar uhum. assim.
Era esse o mecanismo ali do colégio técnico. E o teu primeiro contato foi com Delphi? E foi esse tipo, Pascal, Delphi, por aí que você começou, né? É muito Exatamente. interessante, né? E Nós como é que começamos foi? ali. Como é que foram esses 3 anos e meio? O que mais que você teve exposição nesses 3 anos e meio que você estava lá? 3 anos e meio, não, 3 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos, 3 anos. No colégio técnico, ali na época, a maior exposição realmente era Delphi, porque Uhum. naquela época ali, né, 2006, 7, 8, Delphi tinha uma camada muito importante no mercado na região onde eu estava. Delphi era uma linguagem, ainda é, na verdade, extensamente utilizada dentro do meio industrial, e o colégio era voltado para a indústria, o nome do curso é Informática Industrial, Certo. né? Então nós tivemos muito contato com Delphi, mas também tivemos contato com C, ali em Uhum. alguns momentos, principalmente quando estudávamos estrutura de dados, a temida estrutura de Certo. dados ali. Tivemos contato, isso é muito curioso, com Clipper Uhum. em Uhum. alguns momentos, Summer 87, DBase 3 Plus, aquela duplinha ali É, dinâmica. é. Tivemos também um pouco de contato com C Sharp em alguns momentos, que C Uhum. Sharp e .NET também muito forte dentro da indústria. Mas foram essas as principais linguagens ali que nós trabalhávamos durante Perfeito. os 3 anos. E como é que foi você fez faculdade? Fiz E faculdade. como é que foi a evolução desse curso para a faculdade? Como é que foi essa época da vida? Legal. Eu comecei a faculdade, o curso era extenso, né? 3 Uhum. anos. Eu me permiti tirar ali 6 meses de descanso Certo. depois de sair do curso técnico. O curso técnico era bem puxado, eles pegavam Uhum. bem no pé, mas eu agradeço bastante por isso, Certo. ajudou bastante na minha carreira. Eh, Depois de 6 meses, acabei ingressando então na faculdade. Eu ingressei na FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, onde eu fiz um curso que se chamava Tecnólogo em Tecnologia de Banco de Dados. Então eu me formei Uhum. como tecnólogo em banco de dados. O nome é horrível, porque no final das contas é análise e desenvolvimento de sistemas. Tanto é Uhum. que eles mudaram o nome. Hoje não é mais tecnólogo em banco de dados. Certo. Mas essa transição para mim foi até tranquila, sendo honesto, porque 3 anos de curso numa instituição que realmente tinha uma cobrança muito forte, uma cobrança ali a nível Unesp, porque nós estávamos Uhum. vinculados à Unesp. Então era uma faculdade, na verdade, praticamente. Então era muito puxado ali na época do colégio. Eu entrava, por exemplo, nas aulas meio-dia e meia e ia sair 11 horas da noite. Quando ia Caramba. emendando essas aulas. Nossa, o dia e a noite praticamente Uhum. inteiros ali no colégio. E ainda chegava em casa ali por volta da meia-noite, tinha que acordar às 6 horas da manhã para fazer o estágio. No Caramba. final do terceiro ano. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha apanhado, vamos colocar assim, o suficiente do colégio técnico e estava preparado física e Uhum. mentalmente para enfrentar ali as exigências da faculdade. E o colégio Certo. ajudou muito, até mesmo em termos de conhecimento, né? Eu aprendi muita coisa também na faculdade, por isso que eu, particularmente, sou da opinião que faculdade é importante. Eu sei que existe no Uhum. nosso meio aquela coisa que, não precisa fazer faculdade. Eu não concordo tanto assim, mas isso é uma outra É. seara. Mas para mim, por causa dessa experiência do colégio técnico, foi relativamente tranquilo, vamos colocar assim. Você foi para qual faculdade? Eu fui para a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, É. onde eu fiz por 3 anos ali o curso de tecnólogo em bancos de dados. Sensacional, sensacional. E você falou que você fez um estágio depois do curso técnico também, ou no mesmo tempo do curso técnico? Como Sim, é que foi esse estágio? Como é que foi essa experiência para ti? legal. Nossa, é uma experiência que eu particularmente tenho muito orgulho mesmo. No final do terceiro ano, o colégio técnico ele ainda exigia que nós cumpríssemos uma carga horária de estágio de Uhum. 360 horas ou 400 horas, era alguma coisa assim, Certo. o que pela lei do estágio na época dava ali um estágio de quase um ano, dependendo ali da Uhum. instituição. E eu acabei fazendo esse estágio, então, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Pô, que famoso bacana. INPE. Bacana. Eu morava em uma cidade chamada Lorena, na época, Uhum. e em Cachoeira Paulista, que é do lado, existe um polo do INPE. É onde fica o Uhum. CPTEC. O pessoal acha que INPE é só o CPTEC, essa previsão de Certo. tempo. Não é só isso, não. Tem um monte de coisa. E eu acabei sendo aprovado para fazer, então, esse estágio dentro de um dos laboratórios do INPE, dali dentro do polo de Cachoeira Paulista, que era um laboratório chamado LCP, que é Laboratório de Combustão e Propulsão. Pô. É basicamente um laboratório químico,
onde uma das missões que nós tínhamos ali na época seria produzir um propulsor, que é um Uhum. componente que vai no combustível dos satélites Certo. ali, 100% brasileiro. E foi uma experiência Sensacional. muito legal mesmo. Né? Muitos desafios técnicos ali. Muito bacana, cara. Muito bacana. E aí você fez a faculdade? Como é que foi a evolução da faculdade até você chegar no... Você foi para um estágio, você fez mestrado, você foi para a primeira oportunidade profissional? Como é que foi a tua trajetória na faculdade até você sair da faculdade? Legal. A faculdade também tinha a questão de ter um estágio técnico probatório, vamos falar assim. Uhum. Eu não tive problema, porque eu já trabalhava na área, então foi meio automático. Mas logo depois, eu senti a necessidade, devido ao meu trabalho, de me especializar, me aprofundar mais no estudo de algumas vertentes. Então, eu acabei optando, em um primeiro momento, por fazer pós-graduação. Hum. Nessa seara, eu acabei então fazendo 3 pós-graduações. Caramba. Uma eu gosto de estudar, particularmente. É. Acabei fazendo uma pós-graduação que era, numa faculdade na Unifatea, que é ali da Uhum. cidade de Lorena mesmo, que era em projeto em desenvolvimento de aplicações web. Uhum. Logo depois, eu também senti a necessidade de atuar, de me aprofundar um pouco mais no estudo de computação distribuída. Então, fiz Certo. uma outra pós-graduação pela PUC Minas, voltada para sistemas distribuídos. E Sensacional. a última que eu tenho estudado, aí é um pouco diferente, porque o meu momento de carreira atual é um pouco diferente. Eu acabei começando uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, na área de inovação, gestão e desenvolvimento de pessoas 4.0, que é a onda do momento. Muito, muito bacana. E você foi para essas cidades ou você fez o estudo remoto? Como é que foi isso? A pós-graduação de projeto de desenvolvimento de aplicações web, eu fiz presencial, porque era na cidade que eu Uhum. morava ali na época e tudo Certo. mais. As demais foram feitas de maneira remota, né? As benesses Perfeito. que o remoto hoje nos possibilita. Verdade, verdade. Abriu todo um leque de oportunidades aí, né? Se as pessoas ainda sabem o que é um leque, mas quer dizer, abriu várias opções na vida, né? E é muito, muito legal isso. Mas aí, você fez essas pós-graduações uma depois da outra, ou você trabalhava e fazia pós-graduação? Como é que você equilibrou isso tudo aí? Eu não fiz uma imediatamente após a outra, até para Uhum. não criar essa carga tão Claro, grande em claro. cima de mim. O que eu fui fazendo era muito orientado ao momento que eu estava vivendo na carreira. Por Uhum. exemplo, a primeira pós-graduação de projeto de desenvolvimento de aplicações web era porque eu estava trabalhando muito com aplicações que rodavam majoritariamente na web. Na época que eu fiz, ainda o desktop tinha uma relevância ainda um pouquinho considerável. Hoje a gente entende que talvez tenha um pouco menos, ou seja, mais nichado, na verdade, né? Não é que ele perdeu a relevância, ele é nicho Uhum. hoje. Mas, como eu estava trabalhando muito com isso, vou aprofundar meu desenvolvimento pessoal nisso. Quando eu fiz a de aplicações distribuídas, era porque eu já estava trabalhando num ecossistema de microserviços, ou, no Uhum. caso ali também, dentro de arquitetura SOA, que talvez algumas pessoas que estejam nos acompanhando não conheçam, mas era ali um XML, protocolo SOAP, era uma brincadeira Certo. interessante. Então, precisava aprofundar meus estudos ali em computação distribuída. E a pós-graduação que eu fiz por último ali, de gestão e inovação, eu fui progredindo ali na minha carreira e fui assumindo cada vez mais um papel não somente técnico, mas também pensando no desenvolvimento de pessoas e times. Então eu Uhum. senti a necessidade, vou me aprofundar aqui nesses estudos para conseguir fazer meu papel de maneira melhor, vamos colocar assim. Perfeito. E é muito interessante como você falou aqui, né, que você foi balanceando um pouco o que você trabalhava com você via que tinha uma necessidade, você falando, deixa eu me aprimorar nesse tópico aqui, deixa eu me aprimorar nesse tópico aqui. E essas pós-graduações, aliás, com o teu curso técnico, a faculdade, foram aumentando a tua bagagem em termos de exposição, né? Você tinha um conhecimento técnico, o conhecimento técnico vai aumentando e você fez algo mais voltado à gestão também, que ampliou a tua lista de oportunidades, né? Várias coisas que você podia trabalhar. E como é que foi a chegada no primeiro emprego? Onde é que foi o primeiro emprego? Conta pra gente como é que foi isso, por favor. Legal. O meu primeiro emprego também foi no INPE, porque o que Uhum. aconteceu, foi muito interessante o que aconteceu no INPE. O pessoal do INPE tinha me chamado para ser estagiário, mas era aquele estagiário mais suporte.
vamos colocar certo. assim. Então era muito aquela coisa de arruma a impressora, monta o Hum, computador novo que chegou aqui, certo. configura o meu cliente de e-mail, o pessoal usava cliente de e-mail ali, na época, os Firebird da vida. Então, era muito nessa pegada. Mas a minha formação no colégio técnico ali na época sempre foi muito de desenvolvimento de software, não era Uhum, exatamente suporte. Eu fazia o papel de suporte ali, mas o que eu fui enxergando na época foram várias oportunidades onde desenvolvimento de software poderia nos auxiliar. Um exemplo, no INPE existia ali um experimento que o pessoal fazia, misturando alguns gases ali para conseguir analisar a performance do propulsor que ia no combustível do satélite. E era um experimento bem perigoso. Se você misturasse os gases numa ordem incorreta, ou misturasse o oxigênio, que era um dos gases que acontecia, no momento incorreto, literalmente o laboratório podia explodir. Nós ficávamos até numa cratera lá dentro do INPE, cercada de lagos ali, porque se acontecesse alguma coisa errada, o lago absorveria o impacto e a cratera não deixaria a explosão propagar para os outros laboratórios. Era complicado. E o bem. pessoal ficava fazendo aquilo de maneira manual. E eu ficava Uhum, louco. O que aconteceu é que eu um dia fui pegar uma das válvulas ali e eu vi. Nossa, tem gente que talvez nem conheça mais essa interface, mas tinha uma porta paralela ali certo. nas válvulas. Eu fiquei, se tem porta paralela, tem como criar uma automação aqui para não ficar um cientista com mestrado com um cronômetro na mão abrindo e fechando válvula. Que é um trabalho, além de extremamente manual, poderia ser perigoso, porque esses testes duravam horas, então a possibilidade de erro era grande ali. Então o que eu fiz foi meio que por conta própria ali, desenvolver um software que automatizava esse processo. E funcionou. Ele automatizou, o pessoal gostou muito, muito, muito. Falou, puxa vida, isso facilitou a nossa vida, que coisa legal. E aí eles acabaram me convidando para ser um bolsista CNPq ali dentro do INPE. Então eu fiquei mais ali um ano depois do estágio no INPE como bolsista CNPq. Esse foi Sensacional. considero o primeiro emprego automatizando as Sensacional. processos. E o INPE era o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o CNPq é Centro Nacional de Pesquisas, é isso? Exatamente, que ele é uma Perfeito, agência fomentadora, uma autarquia que perfeito. fornece ali insumos, vamos colocar assim, para as instituições de pesquisa do Brasil. Insumo entenda Hum, dinheiro aqui para é. potencializar as pesquisas científicas do nosso país. E são instituições juntos com LNCC, e ITA, IME, são instituições de renome no Brasil, né? Importante para o crescimento da pesquisa, da indústria em geral no Brasil também. Mas você falou de porta paralela. Explica aqui para o pessoal da nossa audiência aqui que nunca viu uma porta paralela e nunca viu uma porta serial. O que é uma porta paralela? O que é uma porta serial? Explica um pouquinho para eles aqui. Boa. Uma porta paralela é uma porta, uma interface de hardware mesmo, que fica ali no computador. É uma interface gigantesca, porque ela tem, esqueci a quantidade de pinos dentro dela, mas tem vários pinos ali, mais de 20, se eu não me engano, e você consegue plugar, então, um cabo paralelo ali e fazer a interface com o computador. Por que, que nós chamamos de porta paralela? Porque esses pinos que tem ali, que eles recebem pulsos elétricos no final, que a placa paralela ali lê esses pulsos e transforma em pulsos digitais ali para o software. Você consegue mandar pulsos de maneira paralela para cada um desses pinos. Então você consegue trabalhar com instruções em paralelo para o computador. A serial ela é menorzinha, ela tem ali 8, 10 pinos, se eu não me engano, e por ter menos pinos, ela não tem muito essa questão de paralelismo. Os pinos não são independentes. Então você manda comandos de maneira serializada ali para o hardware. Mas no final, ambas interceptam esses pulsos elétricos e transformam então em pulsos digitais, em instruções digitais, 0 ou 1, que você consegue então ali ler com o software ou mandar comandos para aquilo. Hoje, essas portas não existem mais, porque elas são de fato antiquadas. Hoje elas foram substituídas ali por outras portas mais extensíveis, USB, USB-C e outras portas. Por isso que hoje a gente não vê mais isso. Honestamente, eu espero que a gente não veja por um bom tempo, porque essa porta paralela, como ela era bem analógica, como eu tô falando, a gente tá comentando de pulsos elétricos ali e tudo mais, ela era danadinha para dar problema, viu?
É, cara, e eu sou da época que não existia porta USB nem Wi-Fi. E porta paralelo, em geral, era muito usado para impressora, né, que você as impressoras e impressora matricial. Chegou a usar impressora matricial? Só dava por Muito, menção aqui, mas enfim. muito, muito. É, e o pessoal hoje reclama de iPad. Não, gente, olha, quem tá nos acompanhando aqui, vocês não têm ideia de como era o negócio nesse É, mundo de porta PS2, serial, paralela, era uma brincadeira, viu? e instalou a plaquinha do modem dentro do computador, fez isso? Fiz muito, muito. Modem dos seus poderosos 56 kbps. Hoje a gente tá falando Exatamente. de fibra de 1 giga, né? Na época era Pois é, 56 kbps, gente. pois é. Meu primeiro modem era 300 bps. Imagina. Oh, A letrinha aparecia na tela, assim. Bacana, mas são coisas que fazem parte da história da computação. Acho que é importante a gente mencionar essas coisas para as pessoas entenderem que isso evoluiu para o que a gente tem hoje, né? Se você for olhar storage, né, armazenagem, nos anos 50 eram, tipo, sei lá, 40 mega era um troço enorme, né? Hoje você tem um trocinho desse tamanho aqui e tem 1 terabyte de dados ali, né? É incrível incrível. como essas coisas evoluem e vão continuar evoluindo. Mas aí, você estava lá no CNPq, INPE, o teu trabalho lá, e como é que a coisa evoluiu? Você foi de lá para Claro e o TIM? Como é que foi que evoluiu a tua carreira profissional nessa fase da vida aí? Legal. Ali naquele momento que eu estava ali no CNPq, eu estava feliz, mas eu sentia a necessidade de ter uma experiência no setor privado também. As coisas elas andam de maneira diferente entre o setor Sim, público e o setor privado. Não que um seja melhor ou pior que o outro, não tem nada a uhum. ver. Tem prós e contras. Diferente. É, É. exato, é só diferente, tem prós e contras Uhum. nos 2. Mas eu pensando muito na minha evolução de carreira, eu pensei: "Eu preciso ter uma experiência também no setor privado para ver como as coisas funcionam". Foi o momento onde eu me desliguei do CNPq, do INPE, e antes até de ir para Claro e Vivo e TIM, que é onde eu tive algumas atuações, eu na verdade fui para uma indústria metalúrgica. Caramba. É. Ali na Apollo Tubulars, na época, que é uma indústria ali de Lorena, e eu fui para o time de tecnologia deles para cuidar do MAS, Manufacturing Execution System, que é Bacana. basicamente o sistema que controlava toda a planta ali Uhum. deles. E essa foi a minha primeira experiência no setor privado, vamos colocar assim. Muito legal, cara. E como é que a coisa evoluiu daí para frente? Legal. Eu fiquei um tempo considerável Uhum. ali na Apollo. E o que aconteceu muito comigo eu senti depois de um certo momento que eu estagnei, vamos colocar assim. A Certo. Apollo foi muito boa, foi uma escola para mim, foi a Uhum. primeira indústria privada que eu trabalhei, como eu disse, é diferente do setor Uhum. público. Aprendi muita coisa, mas chegou ali no final dos seus 2 anos e meio, 3 anos, veio aquela sensação de nossa, eu já aprendi o que eu poderia aprender aqui, é hora de buscar ares novos. E assim, ares novos no sentido de quero ter a oportunidade de trabalhar com coisas maiores. Uhum. E aí então, ali também na minha região, tinha uma empresa chamada Liax, ela existe até Uhum. hoje, onde ela prestava serviços ali para as grandes telecoms, ali, como eu falei, Claro, TIM, Vivo, Uhum. e era uma oportunidade muito, muito legal. Então, imagina, sair ali de trabalhar com um sistema de execução de manufatura ali mais centralizado e trabalhar com a área de pós-pago dessas empresas, a uma escala maior. E eu pensei, é Certo. isso que eu quero agora Uhum. para poder enriquecer ainda mais minha carreira. Prestei ali, fiz um processo seletivo, porque tinha algumas vagas abertas, consegui passar, entrei na Lix e foi onde eu comecei a ter contato, então, com principalmente a área de pós-pago das 3 grandes telecoms, basicamente, que nós temos hoje no Brasil, que é, Legal, cara. como você comentou, né, Claro, TIM e Vivo. Cara, bacana. E qual era a stack de trabalho? Que tecnologia que você trabalhava nessa época? Majoritariamente Java. Java. Acontecia, às vezes, de aparecer alguma coisa em .NET, Uhum. mas a maior parte era Java, mas não o Java, às vezes, que hoje a gente está acostumado de Spring Boot, aquela coisa Uhum. toda. Não, era Java J2EE, nem Jakarta, porque Uhum. Jakarta nem sonhava existir nessa época. Então era EJB,
JSP, JSF, Struts, Uhum. Tiles Devs, essas bibliotecas e frameworks diferenciados rodando em application servers, majoritariamente WebLogic. Hoje a Uhum. gente sobe a aplicação ali no Tomcat, sobe, coloca no Docker, aquela coisa toda, né? Naquela época, não. Você tinha que ir lá, gerar um war, colocar, implantar no WebLogic, esperar 10 minutos para fazer um warm-up, conectando num banco Oracle através de um barramento Enterprise. Era uma diversão, viu? E a coisa continua evoluindo, né, cara? A parte de software também, a quantidade de evolução. Você mencionou Docker, né? Você mencionou mais cedo aqui microserviços. Se você pensar o que era você colocar um aplicativo em produção uns tempos atrás e as coisas que você faz hoje em dia com cloud e serverless e mais não sei o que, é incrível, né? Você vê essa evolução toda nessa área também, né? E essa parte de container, o Linux apresentou também para toda a evolução nessa área, é tudo espetacular. Mas você chegou a trabalhar como empregado da Claro, da TIM, da Vivo, ou você trabalhava para essa empresa que prestava serviços para as três? Não, eu trabalhava como consultor através dessa Certo, empresa para essas 3 empresas. Nós entendi. participávamos dos ritos dessas 3 empresas, era quase um empregado, na verdade, no Certo, final certo. das contas, mas com essa intermediação. Perfeito, perfeito. E sempre na área da aplicação de pós-pago? Sim, minha experiência foi Muito legal. majoritariamente em pós-pago. E essas empresas, elas colocavam bastante força em pós-pago, né, porque é onde dá Uhum. o revenue, dá ali a receita de Claro, verdade para claro. essas empresas. O É. pré-pago é muito importante, mas para market share, para você falar: "Olha, Uhum. tem um X% de participação no mercado aqui", o que melhora o Certo. valuation da empresa. Uhum. Mas aonde a coisa pegava era no pós-pago. Sim, claro, claro. E como é que você ficou quanto tempo nessa empresa e como é que você evoluiu daí para frente? Para onde é que você foi depois disso? Legal. Eu fiquei nessa, rodando, né, entre essas 3 Uhum. telecoms ali por volta de 3 anos, Certo. mas, eu particularmente tenho uma outra vertente que eu gosto muito, que é a vertente de educação. Uhum. Eu gosto de educação, eu gosto dessa coisa de aprender e ensinar com outras Certo. pessoas. Até fui professor de cursos de pós-graduação ali da região, em alguns Que bacana, momentos, cara. Que bacana. ministrando sistemas distribuídos, por Uhum. sinal. Mas eu tenho uma coisa minha, filosófica, vamos colocar assim, que eu acho que a educação tem o poder de mudar a vida das pessoas. Não tenha dúvida. A minha vida foi transformada pela Uhum. educação. Antes de eu começar o colégio técnico, meus pais não tinham condições de prover coisas maiores, vamos colocar assim. E a educação que eu tive ali no colégio técnico foi uma grande porta que foi aberta para mim para eu progredir aqui na minha vida. Se não Uhum. fosse a educação que eu recebi ali no colégio técnico, talvez eu teria tido um outro destino para minha vida. E como eu tive a vida tocada e transformada pela educação, eu tenho para mim, como pessoa, que a educação é a chave para resolvermos muitas coisas. É uma pena que a educação não seja tão democrática no país, aqui no Uhum. Brasil, no caso, né? Que a gente tem uma discrepância muito grande aqui entre os níveis de Com educação, certeza. onde inclusive eu louvo por isso a iniciativa, Marcelo, que comentaste ali antes, nosso papo ali Uhum. antes, né? Sobre ajudar pessoas a ter acesso a esse tipo de Certo. oportunidade. Então eu tenho essa coisa para mim de que a educação resolveria muitos problemas que a gente tem no Uhum. país. Uhum. E eu quis passar um tempo trabalhando um pouco mais com educação. Uhum. Foi o momento onde eu acabei ingressando em uma escola de desenvolvimento, que é a Treina Web, ela está aí até hoje, onde eu comecei gravando alguns cursos ali, principalmente na área de .NET Uhum. inicialmente, mas depois eu fui progredindo, fui gravando cursos para outras vertentes, até que virei meio que como se fosse um coordenador ali da parte pedagógica dos cursos que nós oferecíamos. E a TreinWeb tinha uma premissa muito interessante, que era oferecer cursos a um custo acessível. Cursos na Uhum. nossa área são caros, né? Você vai pegar algumas Certo. escolas, é algo Uhum. que talvez seja inimaginável para muitas Uhum. pessoas. Uhum. Então, como a premissa era oferecer cursos de qualidade com um preço legal, foi onde eu falei, quero entrar nisso daqui, porque estava alinhado com os meus princípios
filosóficos, vamos colocar assim. Bacana, cara. E aí, como é que você caminhou aí? Olha, gravei muitos cursos, participei de muitos eventos, foi onde eu Hum, comecei até a palestrar em muitos eventos, com essa premissa de disseminação de conhecimento, disseminação de informação, que eu acho extremamente importante, como eu comentei. uhum, Mas chegou um momento onde eu fiz um recap da minha carreira e percebi que faltava uma coisa: experiência com produto, que é uhum, algo completamente diferente. Eu tive uma experiência talvez relativamente similar com produto ali na Apollo, mas não era o MES não era o core business. uhum. O core business da Apollo era produção de tubo de metal. Certo. Então era uma pegada diferente. Então, olhando para o recap assim, eu falei: caramba, eu não tenho uma experiência com tecnologia com um produto. Na Uhum, Treinaweb, o foco era ensino, o core business era certo. ensino, embora fosse Uhum. através da tecnologia. E foi aonde ali eu acabei ingressando pela primeira vez no iFood. Ah, legal, cara. Legal. Dentro do embrião da fintech Uhum, do iFood, que se chamava MobilePay, ali em uhum, 2019. Entrei como uhum. engenheiro sênior e junto com algumas pessoas nós subimos as fundações, vamos colocar assim, Do- para fintech do iFood que existe hoje, que é o iFood Pago. Bacana, bacana demais, cara. Mas explica um pouquinho para nós, né? Que o iFood, se perdoe a minha ignorância, pelo que eu entendo, ela é uma empresa focada em serviço em que você tem uma série de restaurantes, o que seja, e as pessoas fazem o seu pedido e vão entregar, ou vários entregadores usam. Funciona mais similar ao Uber, né? Você tem um modelo de negócio meio semelhante, né? Você tem os service providers, e que os restaurantes e os entregadores são service providers, e o iFood provê a aplicação que esses service providers podem interagir e, no final das contas, entregar um serviço para o consumidor, né? E você, como é que, o que surgiu primeiro? Surgiu primeiro essa parte do business que eu estou falando aqui da entrega de comida? Ou chegou, ou pintou primeiro a parte do financeiro? O que apareceu primeiro aqui no ovo ou a galinha? E como é que a coisa evoluiu de um para o outro? Como é que isso foi organizado? Você pode contar um pouquinho dessa história para gente? Posso, sem problemas. O iFood, o core business dele surgiu ali mais ou menos em 2012, 2013 e era focado Certo. exatamente no que você comentou agora. Era Uhum. focado em delivery de comida, em groceries, que a gente fala em Perfeito. alguns momentos. E foi escalando rapidamente, né? O iFood se popularizou muito rápido aqui no Brasil e foi escalando tanto o negócio de groceries quanto uma outra vertente do iFood que é muito forte, que é logística. Então, às Uhum. vezes, nós temos restaurantes que não têm a infraestrutura para fazer delivery, por exemplo. O Uhum. iFood vai lá e também oferece essa infraestrutura para delivery para esses Interessante. restaurantes. O que foi se passando com o tempo é que foi se notado que uma outra dificuldade, vamos colocar assim, que às vezes os restaurantes têm, é a parte financeira. Perfeito. O mundo de restaurantes é um mundo muito à parte, talvez, de outros mundos financeiros. É um Uhum. meio que trabalha com capital de giro mais curto, um fluxo de caixa Uhum. muito mais rápido, o dinheiro entra e às vezes você já tem que ir lá e comprar insumos. É um Uhum. meio muito dependente, muito afetado de fatores externos, vide a pandemia que nós tivemos ali, né, em Uhum. 2019, 2022. Então, é um meio muito frágil, de certa maneira, do ponto de vista Uhum. de negócio, para fatores externos e para a questão de gerenciamento de dinheiro. E o que foi visto é: nós temos capacidade também de oferecer um serviço que empodere esses restaurantes, que torne esses Uhum. restaurantes mais fortes, que tenha uma linha de crédito, por exemplo, com parâmetros que entendam melhor essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa imprevisibilidade que às vezes os restaurantes possuem. E foi aonde o pessoal começou a falar: olha, vamos começar a trabalhar também nessa parte de banking para oferecer soluções mais completas para apoiar o crescimento dos restaurantes. Foi Bacana aonde demais. então surgiu essa sementinha da fintech, indo muito de linha com o conceito que a gente tem hoje no mercado, né, que é o fintech as a service. Muitos Uhum. especialistas dizem hoje que todo mundo é uma fintech por baixo dos panos e é real, né? Você pega uma Riachuelo da vida, por exemplo, tem lá o cartão dela, tem a conta digital dela. O iFood Uhum. embarcou também nessa onda para empoderar os restaurantes, como eu comentei.
É bacana, porque é o que você explicou, né? Vamos dizer que eu tenho restaurante e eu tenho especialidade em produzir comida, né? O meu produto é comida, o meu serviço é oferecer comida para os clientes que vão, teoricamente, no restaurante comer, né? E eventualmente pintou essa coisa de pegar comida lá e levar comida para casa, ou então depois até ficou essa coisa de, pô, eu tô em casa, alguém tem que trazer comida para mim, que não é coisa que não era muito comum no Brasil, mas foi evoluindo. Então, de certa forma, o iFood ele oferece a logística da entrega para quem não tem entregador, né, e também a parte financeira da gestão do restaurante propriamente dita, né, o fluxo de caixa, a coisa toda que você falou, né, o financiamento e o que seja. Muito, muito interessante. E se você partiu da equipe que criou a fundação desse serviço, dessa parte financeira da coisa? Exato. Eu comecei atuando ali nessa primeira Uhum. passagem minha no iFood, na parte que nós chamávamos de billing, que era, na verdade, a Certo. parte que lidava com o repasse dos valores Uhum. do iFood para os restaurantes. Mas depois eu fui o líder de uma das plataformas que nós chamávamos, que eram serviços mais agnósticos, mais transversais, naquele conceito de cross-cutting, que forneciam suporte para outros serviços de produto. Eu, junto com outras pessoas, nós tocávamos uma frente que chamávamos de Account and Identity. Era Bacana. basicamente serviços de identidade, autenticação e autorização, que davam, então, aqui, como comentei, o suporte para a experiência de produto aqui dentro do app que nós temos. Muito, muito legal, cara. E qual era a plataforma de trabalho, de desenvolvimento? A nossa plataforma era majoritariamente Kotlin, e Kotlin. até Uhum. hoje, dando um Uhum. spoiler, né, Uhum. porque hoje eu voltei para o iFood, também Certo. trabalho no iFood, Uhum. mas nós utilizamos muito Kotlin. Uhum. Eventualmente, nessa época, utilizávamos algumas coisas em Go, em especial para Uhum. automação de infraestrutura e para criar algumas extensões da API do Kubernetes, né? O Kubernetes ele tem Certo. API super extensível ali do control plane, Uhum. então nós criávamos algumas coisas ali no meio do caminho. Bancos de dados, nós utilizávamos muito Postgres, nós éramos heavy user de Uhum. Postgres e Redis naquela época Uhum. para fazer second level caching, e tudo isso ali rodando majoritariamente em AWS. Era basicamente essa stack que nós trabalhávamos. Vocês usam Kotlin para back-end e com algum framework para front-end também? É isso? Legal, exato. Nós utilizamos Kotlin para back-end com o Uhum. Spring, utilizávamos Certo. e utilizamos até hoje bastante Spring, Spring Boot, Spring Web Uhum. Flux. Tínhamos alguns serviços utilizando Kotlin com Vertex, que nem é Uhum. não é um framework, né? É um toolkit ali de desenvolvimento, mas nós tínhamos serviços ali que tinham uma necessidade de escalabilidade mais agressiva, vamos colocar assim. Certo. Eles rodavam em Vertex. No back-end, nós sempre tivemos uma abordagem mobile first. Então, a Uhum. gente, nessa época em especial, não lidava muito com interface browser-based. Era sempre Certo. muito Certo. app. E nos apps, o que nós tínhamos era Kotlin também Sim, para o sim. desenvolvimento Android Uhum. e Swift ali para desenvolvimento Uhum. iOS para o nosso app. Ou seja, vocês usam nativo Kotlin para Android e o Swift para o iOS. Perfeito. Perfeito. Nós Perfeito. preferimos uma abordagem mais Sim, nativa sim. aqui no iFood. Perfeito. Funciona. Aí você extrai a performance maior que aquela plataforma, aquela linguagem te provê, né? Bacana, bacana demais. Mas isso foi a tua primeira passagem no iFood. Você saiu de lá, você foi para o Gympass, foi para o Nubank? Como é que foi essa... Para onde é que você foi depois dessa primeira passagem pelo iFood? Legal. Eu tive uma passagem ainda por algumas outras empresas ali. Eu passei pela Certo. Log, onde fiquei um tempo, a Log Logística, né? Uhum. Trabalhando ali com a parte de integração. Também atuei um tempo na Creditas, como Uhum. líder de um time que era responsável pela parte de originação de contratos. Mas o que apareceu para mim na minha vida foi uma oportunidade de ter vivência em outro país. Era algo que eu sentia falta Uhum. para mim como pessoa. Eu queria ter a oportunidade de ter o contato e vivenciar outras culturas diferentes, que fossem diferentes da cultura brasileira. Certo. Já tinha ido para outros países nessa época, mas era como turista. É diferente, né, Claro. quando a gente vai como turista e quando mora. Você Uhum. que o diga, né, Marcelo? É bem diferente. E eu tinha batido na trave em alguns momentos. Tive a oportunidade de mudar ali para Holanda, para Estônia, que são grandes polos de Sim. Sim. tecnologia Tecnologia. ali
Uhum. na Europa. Tive a oportunidade de mudar ali para Costa Rica, porque tinha sido aprovado num processo da Amazon, da parte de Certo. web services mesmo, da AWS. Eles queriam me mandar ali pro centro de inovação que eles têm na Costa Rica, em San José. Bacana. Uhum. Foi bem legal, mas o que acontecia é que sempre aparecia alguma coisinha ali no meio do caminho, no final ali, que acabava impedindo. Ou era alguma questão familiar, alguma coisa acontecendo ali que exigia que eu ficasse mais perto da família naquele momento. Uhum. E surgiu a oportunidade, então, de eu ir para Portugal. É legal, cara. Nesse ponto. Achei interessante. É uma cultura diferente. O pessoal que Uhum. está nos ouvindo, está nos vendo, não pense que Portugal é igual ao Brasil, que não é. É bem É, diferente. Nem o português deles é igual ao nosso, tá? é bem diferente. Muito. A gente acha que vai chegar lá. Nossa, nos primeiros dias você não entende nada. Nos primeiros dias que eu estava em Portugal, eu achava mais fácil falar em inglês do que em português com as pessoas. Só ter uma noção. Mas surgiu a oportunidade, era uma cultura diferente, mas seria uma transição mais suave. Era muito importante essa transição mais suave para minha família. Eu particularmente Certo. sou mais desgarrado, mas para minha família era importante ser um processo mais suave, Claro. vamos colocar Uhum. assim. Apareceu essa oportunidade, conversando ali com a minha família, nós falamos: olha, se a gente não for agora, a gente não vai mais. Claro. A vida vai complicando com o passar do tempo e às vezes fazer essa movimentação fica mais complicado. E foi aonde surgiu, então, nessa oportunidade, a Gympass, Uhum. para mim. Olha, legal, uma empresa com um negócio que eu acho muito legal, que é a democratização ali do bem-estar, na verdade. Uhum. As pessoas associam a Gympass, às vezes, a somente academia, e não é. É todo um ecossistema ali de Uhum. bem-estar que existe por trás. Acesso a psicologia, nutrição, outras coisas além de academia. Achei muito legal o propósito, como acho até hoje. Conversei com algumas pessoas, a empresa era muito legal para se trabalhar e Uhum. fomos então de malicuia, como se diz o ditado. Vamos lá então para Portugal trabalhar Certo. nessa empresa diferente que era de Bacana, Gympass. cara. E você trabalhava com que tipo de stack de desenvolvimento lá? Legal. A stack principal também era Kotlin, Kotlin com Uhum. Spring Boot. Tinha Certo. algumas coisas com Webflux também, mas muito Uhum. pouco. A gente era mais focado em Spring Boot. Muito Go também, mas aqui não era Go para somente para automação de infraestrutura, Uhum. que é um dos usos mais comuns dele. Era Go para subir microserviços mesmo ali. Tinham Uhum. microserviços que em Go, microserviços que exigiam um pouco mais de questões de paralelismo, Certo. onde o Go Uhum. brilha, né? O Go é uma linguagem que foi Uhum. criada com um design Go para fazer channels. Uhum. exato, os channels, aquela coisa toda. Uhum. Também utilizávamos muito Go. Banco de dados utilizávamos muito Postgre também, Uhum. mas também tinha Uhum. muito Redis para caching Bacana. disponível, Bacana. Elasticsearch para busca com algoritmos de NLP, Legal, legal. Mongo para coisas mais documentais, e tudo isso rodando muito em AWS. Legal, cara. Bacana demais. E você ficou quanto tempo em Portugal? Eu fiquei 2 anos e meio ali em Portugal, Legal. que foi ali mais ou menos também o tempo que eu fiquei na Gympass. Eu Uhum. comecei na Gympass ali liderando um time, mas teve um momento que era um time responsável pelo processo de onboarding, mas aí Uhum. depois de um tempo nós começamos a utilizar muito DDD ali com esse Uhum. time de onboarding, DDD principalmente estratégico. Então aquela Uhum. coisa do Wordley Mapping, Event Storming, entender quais são os bounded contexts, a linguagem ubíqua, onde que estão os agregados, para entender onde que eu vou ter aqui questões transacionais, nós começamos a aplicar ali no contexto de onboarding, onde eu estava inicialmente, e trouxe resultados muito bons mesmo, assim. Diminuiu o lead Domain. time do time, porque quebrou os silos de conhecimento, aumentou drasticamente a qualidade das entregas, foi Uhum. muito legal. Recomendo para nossa audiência, deem uma olhada em DDD, é diferencial hoje no mercado, viu? Domain Driven Development. Exatamente, que é a ideia de você construir, na verdade, tecnologia que esteja alinhada com negócio e produto. Na Uhum. maioria das empresas, a tecnologia, ela não é o manda-chuva, não deveria ser. Uhum. Ela deveria estar trabalhando Alô? ali em conjunto, né, Pendurou. com o produto acho que voltou. Mas eu deveria estar trabalhando em conjunto ali com o produto e negócio. E às vezes nós de tecnologia
eu costumava dizer que a gente é um pouco prepotente às vezes, sabe? Uhum, Aquela uhum, coisa de chegar produto e pedir, preciso de uma funcionalidade X, e às vezes a gente tecnologia falar, não vai ter funcionalidade X porque não dá para fazer o endpoint que uhum, fornece isso. Como assim? Não é assim que deveria funcionar. A gente está ali para, junto com as outras áreas, entregar valor, não ser um uhum, detrator do valor a ser entregue. E é onde uhum, o DDD atua muito, principalmente estratégico, né, de equalizar forças, colocar todo mundo ali na mesma página e uhum. naturalmente construir um ecossistema de tecnologia que seja muito mais alinhado com as Certo. necessidades do negócio. Funciona, viu, gente? Funciona legal. Digo para vocês. E por causa dessa experiência que a gente teve ali, no final me convidaram para um desafio que era também trabalhar no contexto de check-in e booking da Hum, Gympass. Check-in e booking é só o core business da legal, legal. Gympass, né? Se não tem check-in, não tem a possibilidade de agendar aulas ou consultas ali na Gympass, não tem por que existir Gympass. E ali era um cenário muito interessante, um cenário de complexidade de negócio, onde o DDD ajudou muito, mas complexidade técnica. A gente está falando de aplicações que tinham que absorver um throughput, uma carga, um workload bem interessante ali nos horários de pico. Estamos falando ali de É, quase casa de milhões de quests por minuto nessa é. brincadeira. Pouca coisa, né? Pequeno, pequeno. Imagina, só uma empresa que ali na época eu estava ali, rodava em 11 países e no horário de pico, É. imagina, tinha 11 países diferentes utilizando o Coisa, ecossistema. coisa pequena, né? A gente está falando de evolução também, é interessante. A gente falou sobre evolução de interface paralela, serial para outras interfaces. A gente falou sobre storage, o software, o que seja, mas também você pensar nesse volume de transações, a aplicação sendo usada em múltiplos países, né? Você vê toda essa evolução da coisa e também como é que a internet viabilizou isso, né? A gente falou sobre modem, a gente falou sobre hoje fibra ótica, estou aqui com a minha conexão de fibra, 1 gigabit por segundo. Eu comecei minha primeira moda é 300 bits por segundo, né? 300, é isso? É BPS, é bits por segundo. E, cara, é um absurdo a evolução da coisa, né? Aí você E muito, ficou 2 anos e meio. Oi? e muito rápido, né? Se a gente for É, ver, deu uma acelerada ali dos anos 2000 para frente que, nossa. é, a internet, basicamente, ela viabilizou muita coisa, né? Se você, eu lembro nos primórdios, quando eu comecei na minha carreira profissional há 38 anos atrás, a gente conversava na época sobre GPS, a gente conversava, oh, como é que a gente poderia fazer essa navegação e tal, mas não, você não tinha tecnologia para tal, né? Você não tinha acesso aos satélites militares, às coisas que viabilizaram tecnologias como GPS, você não tinha acesso a coisas como a internet, né? Eu me lembro que meu primeiro Linux, que eu comprei o Linux, eu achei uma empresa na Califórnia que vendia um CD, né? Não sei nem se todo mundo sabe o que é mais um CD, porque tem muito pessoal mais novo, nunca viu um CD na vida, né? Aí comprei um CD que vinha o Slackware, que eu usei para fazer os programas que eu tive que desenvolver para o meu mestrado, né? Hoje em dia você entra online, você tem 500 versões de Linux que você pode baixar, distribuições diferentes, né? E isso tudo é viabilizado pela internet, né? E muitos desses modelos de negócio, essas coisas todas, por exemplo, iFood não existiria no Brasil sem a introdução do que foi a telefonia celular, né? Você não todos esses aplicativos mobile que a gente tem, sem o crescimento da rede mobile. Depois me lembra de eu contar quando a gente terminar aqui um caso sobre esse tópico que eu vou te falar. E tudo isso viabiliza, são camadas que vão sendo criadas, que vão viabilizando novos serviços, né? A gente está aí agora na era da AI, né? E novas coisas. Daqui a pouco, quem sabe, iFood vai ter hoje já deve ter um AI, um assistente virtual que fala assim, ó, eu estou precisando fazer uma dieta aqui, tal coisa, o que você me recomenda? Quais são as empresas aqui que podem me dar um cardápio mais estruturado, com menos sal, sei lá, e está aqui, ó, faz o pedido aqui, ou pode mandar o pedido para mim? Posso, tá aqui, ó. Não, já te dei uma ideia de negócio aqui. Mas já te adianto que a gente usa já. AI, Gen AI ali, né? IA É, generativo. Tem algumas coisas ali interessantes. bacana, bacana demais. Isso tudo vai cada vez mais evoluindo, né? Mas você ficou em Portugal, Jim Pass, e como é que você regressou para o Brasil, não foi isso? Sim, eu acabei regressando para o Brasil por uma necessidade familiar. Certo, Existia um momento ali mais conturbado dentro da minha família, onde exigia que eu estivesse perto, mais certo, perto, né? E é muito complicado você pensar que você está a 12 mil quilômetros de claro, distância da sua claro. família, você não Uhum, consegue em horas ou minutos chegar perto ali uhum. do seu familiar, Entendo né? perfeitamente.
Uhum. Pois é, você entende muito bem, creio que você entenda. E aí chegou a hora de, com um certo pesar, é a hora então ali de retornarmos para o Brasil. Não que eu não goste do Brasil, gente, não é isso. O Brasil é Uhum. maravilhoso, tinha potencial para ser uma potência muito maior do que é hoje perante o mundo, inclusive. Acho que a educação não ajuda, a educação Uhum. ajudaria com isso, inclusive. Mas estávamos tendo uma experiência muito interessante ali em Portugal, de vida mesmo, sabe? Mas aí acabamos precisando voltar. Conheci alguns amigos ali do Nubank, e aí eles comentaram: olha, o seu perfil é muito legal aqui para o Nubank, com a sua experiência e tudo mais. Foi aonde eu topei, então, conversar com o pessoal do Nubank, fiz o processo seletivo deles, fui aprovado tanto como um IC, como Individual Contributor, ali, um engenheiro mesmo, quanto numa posição mais manager. Legal, Foi legal. interessante. O pessoal falou: o pessoal gostou de você nos dois, o que, que você quer? Uhum. E na minha carreira, eu particularmente sempre fiz um papel híbrido. Eu era alguém de tecnologia, de código, de Uhum. arquitetura, mas também fazia muito papel de manager, de cuidar Gerente. da carreira das pessoas. E aí eu falei, vou então aqui encarar o desafio de ser um manager oficial do Nubank. Então voltei para o Brasil e entrei ali para o Nubank com uma posição mais como manager, embora managers no Nubank tenham uma carga técnica muito forte, apesar de serem managers. Bacana, cara. Bacana demais. E você foi trabalhar, continuou trabalhando com Kotlin lá, ou você caiu para algum outro tipo de área, outro tipo de stack lá? Caí para outra área. O Nubank ele é fundamentado majoritariamente em Clojure. Uhum. Uhum. Então, Clojure é extensamente utilizado dentro do Nubank, tanto para Uhum. o serviço de back-end, como até mesmo para os front-ends web. O app não é, o app é mais, o pessoal vai para um desenvolvimento mais cross, tem muita coisa com Uhum. Flutter ali dentro do, Uhum. do Nubank, mas o back-end é Clojure. E Clojure. ponto final. Clojure e muito Akka, ali, aquele framework que o pessoal conhece muito com Scala, né? Mas Legal, aí legal. o pessoal usava muito com Clojure ali. Por quê? Porque o Nubank tem uma carga enorme, é a única instituição financeira do Hemisfério Sul que tem mais de 100 milhões de clientes ativos, o Uhum. que é um marco fenomenal, principalmente porque a gente está falando do Hemisfério Sul e não necessariamente aborda mercados maiores como Índia e China. Então, se Sim, chegar a 100 sim. milhões de clientes ativos, é um negócio muito grande. Então, É. a volumetria de dados é muito grande no Nubank. Tudo é muito grande, a escala de tudo ali é É. enorme, no final das contas. E você precisa pensar muito em paralelismo, em concorrência, para dar conta Uhum. disso. É Uhum. onde o Clojure com o Arc ali manda muito bem, com o multi-actor pattern ali funciona muito bem. E é interessante também, a gente está falando novamente há algum tempo aqui sobre a evolução da coisa, né? Você pensar os bancos tradicionais ou os bancos originais, com o foco a nível nacional, e o Nubank já tem uma pegada global, né? Já tem uma pegada internacional, estabelecendo business em outros países, e você tem uma arquitetura mais complexa, e, como você falou, a escala de negócio é um nível diferente, né? O volume de transações. No momento que você começa a entrar no mercado como Índia, perto de 1 bilhão de pessoas, e o potencial para o volume de transações é absurdo, né? Então, Nossa, muito. é muito interessante isso tudo. Mas você ficou quanto tempo lá no Nubank? Eu acabei não ficando muito tempo ali no Nubank. Eu fiquei Hum. alguns meses ali dentro do Nubank. Foi muito por uma coisa de. O Nubank é um lugar muito legal, uma empresa muito Hum. interessante. Oferece a oportunidade de desafios inimagináveis, como eu falei, em termos técnicos, Hum. escalabilidade, disponibilidade. Você não pode parar, você é um banco, você está Claro, claro, controlando a vida financeira das pessoas. Você não claro. pode simplesmente o autorizador de débito cair, porque senão a pessoa não vai Uhum. conseguir comprar comida para sua casa. Foi mal, caiu. Não dá, não dá. Tá precisando de dinheiro? Foi ruim, entendeu? Foi ruim, foi. Lamento. Exato, o impacto é muito grande, não dá. Você está É. falando de 100 milhões de vidas, vezes Uhum. algum fator ainda, porque a gente está falando de famílias. Então, os desafios eram muito legais. Mas o que aconteceu ali comigo no Nubank foi muito aquela coisa, e eu falo para nossa audiência aqui, deem valor à cultura. Claro. Às vezes a gente não se preocupa com a questão cultural da empresa, como a empresa Uhum. funciona internamente, como os processos funcionam, principalmente na nossa área, né? Às vezes os engenheiros estão muito mais interessados ali na stack, Uhum. tecnologia, que linguagem, enfim, como que trabalha, mas a cultura é um ponto muito importante.
E assim, o que aconteceu é que o que eu penso para a cultura de engenharia de software, em alguns momentos não batia, vamos dizer assim, muito bem Uhum. com o que o Nubank pensa para engenharia de software. Tô falando que a cultura do Nubank é ruim? Não, não é isso. Não tem como ser ruim. Se fosse ruim, não tinha 100 milhões de clientes Claro, ativos no claro. Hemisfério Sul. Uhum. Mas dava ali alguns desencontros para algumas coisas que eu considerava um pouquinho mais core, vamos dizer assim. Uhum. E aí é aquele momento em que você chega e fala: olha, talvez seja mais interessante cada um Claro. ir para o seu caminho. Muito Uhum. amigavelmente, eu converso com o pessoal do Nubank, tenho uma admiração muito grande Legal, pelo pessoal do Nubank bacana. até hoje. Tava essa semana conversando com eles, Legal. inclusive ali, tomando café e tudo. Mas a gente chegou ali à conclusão de que talvez fosse melhor seguir caminhos diferentes. E aí foi onde o iFood voltou. Então, Bacana. conversando com o pessoal ali do iFood, eu falando, olha, talvez eu esteja avaliando, olhar outras coisas ali no mercado e tudo mais. Uhum. E aí o pessoal, volta pra cá, cara. Volta pra cá. Você vai ficar feliz aqui, continuar Legal, legal. tocando a pegada da fintech, que antes era Mobile Uhum. Pay, mas hoje se consolidou como negócio. Hoje é o iFood pago. É uma Bacana. vertical diferente ali dentro Uhum. do iFood, muito forte, por sinal. Uhum. E Uhum. aí, vem pra cá, você vai ajudar a gente com os desafios que a gente tem aqui. Legal. Tem muito desafio técnico, de escalabilidade. E foi onde eu voltei. Hoje eu tô aqui no iFood com o pessoal novamente. O pessoal que eu trabalhei Que lá, bom. muita gente que eu trabalhei em 2019, 2020. Tamo junto de novo. Muito interessante isso. É bacana demais, bacana demais. E o fato de você ser convidado para retornar demonstra que o trabalho que você fez, os relacionamentos que você criou também te respeitam e te trouxeram de volta para a organização. Sempre um sinal muito bom isso, né? E, Sim. cara, fala um pouquinho pra gente, quais são os principais desafios que você encontra no teu dia a dia, não só da parte de gestão, uma parte técnica da coisa também. Legal. Dividindo em duas frentes, falando da parte técnica e da parte de gestão, vamos falando da parte técnica primeiro, a gente está Uhum. falando muito de um desafio de escalabilidade. Nós temos uma Certo. questão de um negócio que escala, e Uhum. aí quando a gente fala ali de disponibilidade, tolerância a falhas, CAP-Theorem ali, né, teorema Uhum. CAP, teorema de Brewer, a gente precisa ter muita disponibilidade e tolerância a falhas ao mesmo tempo que a gente tem que escalar muito bem. De novo, a gente está falando de um nicho de fintech, financeiro. A gente está Uhum. falando do negócio dos restaurantes, de, às vezes, em alguns cenários, genuinamente, não estou exagerando, determinar a continuidade ou não de um negócio Claro, e o claro. meio de subsistência de uma família ou não. Uhum. Então, nosso desafio hoje, o principal é fornecer uma infraestrutura do lado técnico, né? Fornecer uma infraestrutura de tecnologia que seja muito disponível, muito tolerante a falhas, que Uhum. absorva o workload que é grande. Também estamos Certo. falando ali de milhões de requests por minuto em algumas situações. Absorver isso de uma maneira evolutiva. Então não é Uhum. só colocar um gol ali que escala maravilhosamente bem, aquela coisa toda. Certo. Ele tem que escalar, mas a gente tem que criar aplicações que também sejam evolutivas, que absorvam novas demandas. Como eu falei, o mercado de restaurantes é um mercado muito peculiar, tem muita rotatividade, as coisas, o Uhum. foco muda muito rapidamente, é muito interessante. E a nossa arquitetura tem que absorver isso. Do ponto Uhum. de vista de gestão, eu diria também que escalabilidade. Só que a escalabilidade de times é diferente, né? Então, pensar Uhum. muito em team topologies, desenhar como os times vão se relacionar para eles serem Legal. independentes, paralelizáveis aqui, absorver a carga de trabalho. Temos desafios muito legais nessas duas frentes. Bacana demais, cara. Bacana demais. E o Kleber, falando aqui tanta coisa, né? A gente começou lá da sua mãe recomendando para você fazer o vestibulinho lá, né? E você olha aí nesses teus 16 anos de carreira, a quantidade de coisas por onde você passou, as tecnologias, as linguagens, as pós-graduações, né? Fazendo uma recapitulação rápida aqui do que a gente passou por aqui, as várias empresas de renome e volumes absurdos de transações por minuto. Tem alguma área de tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas que você gostaria de, quem sabe, um dia trabalhar com aquele tipo de tecnologia ou aquele tipo de área de serviço? Tem uma área que eu particularmente tenho muita curiosidade, leio bastante sobre, quem sabe em algum momento trabalhar com isso. Computação quântica.
Hum, Hoje temos um pouco mais próximo do mercado, né, frameworks ali de computação quântica. A Microsoft tem um framework que eu me esqueci o nome, inclusive, de computação quântica. E eu entendo particularmente que para absorver essa necessidade tecnológica que nós temos hoje, principalmente com Gen AI, IA generativa, né? é, eu não vejo particularmente muito como a gente fugir de computação quântica. Não estou falando que é algo que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Computação quântica é um negócio muito nichado ainda, né? uhum, É muita pesquisa, muito research ali em cima dessa área. Mas é uma área que me atrai uma curiosidade genuína e quem certo. sabe em algum momento ali eu gostaria de trabalhar com isso. Bacana, bacana. Qubit. Essa brincadeira mesmo, né? Entender que Ah, 0 ou 1 agora não é 0 ou 1, você tem um meio ali no meio do caminho. você vai dar um nó na cabeça da pessoa. Muito. Mas, e você, como eu falei aqui, a gente olhou um monte de coisa aqui, né? E você, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente na tua vida, na tua carreira? Olha, eu particularmente sou muito grato às pessoas que eu tive contato e tenho contato hoje na minha Uhum, carreira. Teve naturalmente esforço meu ali, mas eu diria que também teve aquele ingrediente sorte ali no meio do caminho de encontrar pessoas maravilhosas com quem eu converso até hoje, que me ajudaram muito a me desenvolver aqui na minha carreira. Eu sou muito grato a bacana. essas pessoas, genuinamente grato. Então, assim, a carreira em si, eu não diria que tem um arrependimento, alguma coisa que eu faria de diferente, porque eu realmente acho que dei muita sorte, ou para pessoas que acreditam em religião, né? Acho que Deus me ajudou muito ali. Mas algo que eu recomendo para nossa audiência, inclusive, que talvez sim eu faria um pouco diferente, é não ter medo de enfrentar oportunidades que às Uhum, vezes acontecem em outros países. É aquela uhum, coisa do tirar da zona de conforto. Por exemplo, em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a Estônia, que por algumas razões eu acabei não indo e acabei continuando no país. Mas essa coisa de você vivenciar uma cultura diferente, não somente tecnologia, que os países pensam em tecnologia de maneira diferente, mas como pessoa. Isso nos ajuda a evoluir, na minha visão, sabe? Tanto uhum, tecnicamente, mas também do ponto de vista como ser humano, pessoalmente. Eu entendo que às vezes para algumas pessoas pode ser assustador você pensar em se mudar para um país com uma cultura tão uhum, diferente do Brasil, se mudar para um Canadá, por exemplo, né, Marcelo, como foi seu caso, sim, ou se mudar para uma Estônia, se mudar para uma Holanda, se mudar para uma Austrália. E digo para todo mundo que está aqui nos vendo nesse momento, é assustador, de uhum, verdade, assusta, é muito diferente. É uma mudança de chave muito grande na nossa vida. uhum, Mesmo Portugal, que foi meu caso, foi uma mudança de claro. chave muito grande. Mas o que você aprende, a resiliência que você adquire, tanto do ponto de vista de carreira como do ponto de vista pessoal, é algo É, inimaginável. E aí sim, sim. eu encorajo as pessoas, né? Pensem com muito carinho quando enfrentarem, não, quando tiverem a oportunidade de vivenciar isso. Hoje nosso mundo é muito mais globalizado do que era há alguns anos, né, Uhum, Marcelo? Hoje você pega um voo ali, você sim, consegue sim. Uhum, acessar outros lugares de uma maneira muito mais facilitada. É algo que eu talvez teria feito um pouco diferente, ter tido um pouco menos de medo nessas uhum. oportunidades. E quando eu tive a coragem, foi algo que realmente mudou minha vida. Sim, bacana demais. E de uma certa forma você antecipou a resposta à minha próxima pergunta aqui, que era recomendações para quem está começando. Mas para quem está começando é um pouco diferente, né? O pessoal que está começando está assim meio, pô, será que esse negócio de computação é para mim? Será que vale a pena eu investir porque tem a inteligência artificial vai tomar o meu emprego? O que que você recomendaria para o pessoal que está tentando, fazendo essas perguntas? Ah, a faculdade é para mim, não é? Ah, será que eu investo tempo em... Ah, tem uma rotina aqui que em 5 minutos eu crio Uber, entendeu? Quer dizer, 5 minutos eu crio o iFood. Pô, será que se eu fizer um prompt no AI aqui, AI, cria o iFood para mim aqui, será que sai isso? O que que você falaria para essas pessoas que estão começando e fazendo alguma dessas perguntas que eu estou mencionando aqui? Legal. Olha, eu particularmente falaria algumas coisas. A primeira é sobre a questão da faculdade que você citou, né? Eu sei que no nosso meio de tecnologia tem pessoas que falam, não, faculdade é perda de tempo. Eu não concordo com essa afirmação, particularmente. E aí eu Nem eu. falaria, então.
Tamo junto, show de bola. Eu acho que a faculdade, eu recomendaria, faça uma faculdade, sim. É porque ela vai te abrir portas para experimentar coisas. Se você não tem muita certeza, se tecnologia é para mim ou não, faça uma faculdade para começar a ter um contato mais generalista, mais holístico com algumas questões de tecnologia. Eu acho que esse contato para você ter certeza, o ramo que você quer seguir, é muito importante. Acho que é muito importante conversar com pessoas, e aí, Marcelo, deixo aqui de novo os parabéns, acho que a sua iniciativa ajuda a democratizar o acesso a esse tipo de informação e a facilitar o processo para essas pessoas, principalmente, mas faça uma faculdade para você ter um contato mais próximo, conhecer mais pessoas, o networking que a gente conquista na faculdade, ele é muito importante. E aí entra de novo aquilo que eu comentei anteriormente para mim, né? Que as pessoas de tecnologia têm uma tendência, às vezes, de focar muito na tecnologia, mas que é importante, óbvio, mas não é só tecnologia que é feita. Hum, A nossa hum, área também é feita de relações claro, humanas. claro. Então, você ter contato com pessoas, conhecer pessoas, às vezes uma pessoa que você conhece ali vai te abrir a porta para você atuar em empresas de renome, como a gente estava falando. Faça uma faculdade. Eu acho a faculdade algo extremamente importante. Vai te ensinar muita coisa, sim, a ter uma visão mais holística das coisas. Às vezes a gente tem lá na faculdade, eu tive, por exemplo, aula de matemática discreta, cálculo, aquela coisa toda. Uhum, E a gente pensa, para que eu vou usar isso? Não vou usar para nada, é perda de tempo. Não é perda de tempo. GNA hoje, por exemplo, é matemática pura, é cálculo de matrizes, é esse tipo de coisa que a aula que eu tive na faculdade me ajuda a entender melhor é, como isso funciona. Então, recomendaria muito isso. Sobre o temor da AI, né, que a gente estava falando agora, eu recomendaria sim olhar muito para a AI. Acho que a AI hoje é uma realidade, não é algo uhum, mais. Eu nem diria que é disruptivo hoje. Empresas que não têm AI ali para potencializar seus processos, elas estão perdendo vantagem competitiva. É uma uhum. realidade. Mas eu não gosto desse alarmismo de que eu vou ser substituído por um chat GPT ou por um Pois Gemini. é. Não é essa a intenção, né, das AIs generativas. O que a gente tem que entender é saber usar elas como ferramenta. Acho que Uhum, esse é o ponto. Entender que elas são ferramentas para nos auxiliar uhum. e potencializar o nosso desenvolvimento. Acho que isso é muito importante. Diria para Sem quem está dúvida. começando não tenha medo das AIs. Utilize-as como ferramenta. Não adianta ter um desafio ali para você desenvolver, né? Eu vou tacar no chat GPT aqui, ele vai me dar a resposta, eu colo e ponto final. Não, é ferramenta. Ele até pode te dar uma resposta, mas você tem que entender o que está acontecendo ali. Por que foi que a gente chegou naquela resposta? E aí isso casa para mim com um terceiro ponto que eu gosto de falar para as pessoas. Entenda a base das coisas. Uhum, Hoje, na minha visão, as pessoas têm um certo imediatismo, assim, né? uhum. Eu taco no GPT e em 5 minutos resolvi o problema. Ponto final. Mas o que está acontecendo ali naquele código que foi copiado? Não faço ideia. Não funciona, gente. Vai te passar rasteira em algum Vamos. momento. E Pois é, cara. entender a base, como eu falei, né? Entender a estrutura de dados, algoritmos, isso é muito importante. Não à Uhum, toa as Big Techs, né, quando tem seus processos seletivos, a primeira coisa que elas pedem é estrutura de dados, algoritmo, uhum. porque faz diferença. Então não entenda aquilo como coisa chata, por favor, quem está nos ouvindo. É Uhum. algo necessário que é diferencial Claro, dentro da nossa claro. área. Uhum. E você tem recomendações de livro, música, jogos, filmes ou qualquer coisa que você queira recomendar? Comida, bebida, o que seja? Qualquer coisa que você queira, goste, queira recomendar? Olha, talvez sim, coisas que não são diretamente relacionadas à nossa área, talvez, mas Uhum, é um livro que eu recomendo. Esse é da nossa área, que acho que pode abrir portas, é o Domain Driven Design Tackling the uhum. Complexity of the Business in the Heart of the Software. O livro azul do Eric Evans, que fala Bacana. ali sobre DDD. O pessoal fala muito sobre o livro azul do Evans e o livro vermelho do Vernon, né? O do Vernon é mais tático, é mais código, que eu Uhum, acho muito importante. Mas o azul eu recomendo muito. Recomendo que. Porque ele vai te fazer enxergar negócio de uma maneira diferente, principalmente entender melhor como tecnologia impacta o negócio, isso pode ser um diferencial muito grande. É um uhum. livro para se ler com calma, não é um livro que você vai ler de uma tacada só, na cabeceira, aquele livro que você lê um capítulo, reflete, porque ele é um pouco filosófico, mas recomendo, acho que é uma grande transformação.
Um filme, talvez, que eu recomendaria aqui é A Lista de Schindler. Hum, Não é da nossa é. área, mas é um. Eu acho aquele filme que a gente tem que ver de tempos em tempos para não Uhum. cair na mesma coisa Pois é. que caímos ali na época da Segunda Guerra É, Mundial, né? E hoje você vê algumas coisas ali que, oh meu Deus é, do céu, pois é. parece que o mundo está voltando ali para É, 1938, 1940, né? é. Recomendo fortemente esse filme Tomara que também. não. Tomara que Tomara, não. mas as coisas estão um pouco complicadas no mundo em geral hoje em É, é, dia. E né? atividade, talvez, viajar. É, Viagem não é é, gasto, é um investimento pessoal. com Viagem, certeza. conheça culturas diferentes. Isso muda as Abre a coisas. cabeça, né? Abre a cabeça. Exato. E como a gente fala, a educação é fundamental também, né? Educação, eu acredito que quanto mais educação você adquire, melhor para você e melhor você se torna um produto melhor no mercado, né? Quanto mais educação você tem, quanto mais você conhece das coisas. E, cara, a gente falou aqui 200 milhões de coisas, a gente está conversando aqui mais de 1 hora e 15, acho que a gente está conversando. E tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, talvez uma pergunta no sentido de. Você acabou tocando um pouco nessa pergunta, na verdade, né? Que é justamente aquela coisa do se a IA generativa vai derrubar empregos e se eu devo ficar. Hum, Se quem está nos ouvindo deveria ficar preocupado. Como eu comentei, acho que tem muito alarmismo com relação a uhum, isso. Não é assim que as coisas vão correto. funcionar. De novo, deixo aqui a particular recomendação de que entenda AI não como inimigo, mas como ferramenta, aprenda a utilizá-la para potencializar. Eu adorei essa frase, Marcelo, para se apresentar como um produto melhor Uhum, ali uhum, para o mercado. é. E, cara, você quer divulgar alguma informação de contato? Você mencionou para mim aqui que você tinha potenciais vagas de emprego que você queria divulgar também. Você quer falar um pouco sobre isso, explicar um pouco o que são essas vagas e que tipo de candidatos você está procurando, que tipo de background essas pessoas devem ter? Conta um pouquinho para a gente, divulga o que você quiser divulgar aqui, por favor. Legal. Olha, eu, na verdade, gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer, Marcelo, pelo espaço. Foi muito legal o nosso É, papo. que bacana. Adoro esses papos. É muito legal. Para mim é sempre uma via de mão dupla, Uhum, sabe? A gente com certeza. compartilha conhecimento e aprende. Teve várias perguntas que você me fez aqui que nossa, eu nunca tinha parado antes para refletir sobre Uhum, isso. Vou refletir bastante aqui. Mas agradecer a nossa audiência aí, pedir desculpas por qualquer coisa. ok. E meios de contato, olha, eu não sou um cara que é muito de rede social, sendo honesto, Uhum, mas se alguém quiser trocar ideia, conversar ali, adoro conversar, acho que já deu para perceber, eu falo muito, perdão, mas tenho ali o LinkedIn, podem procurar pelo meu nome, Kleber Lopes Campomori, o sobrenome não ajuda muito, mas me adicionem lá para a gente trocar ideia, conversar. Tem o Instagram também, que é a rede que eu uso um pouquinho mais ali, que é meu Instagram é Kleber Campomori, tudo junto. Pode legal. adicionar lá para a gente trocar ideia, conversar. E Marcelo, já que você me deu a deixa, dizer que ali no iFood estamos procurando pessoas. Existem times Excelente. sendo montados. Aqui eu estou falando de coisa de mais de 25 vagas em aberto Claro, para engenheiro. sensacional, sensacional. Tem muita coisa. O iFood Pago está crescendo muito rápido, temos Uhum, muitos desafios muito legais, como eu comentei. Uma stack muito legal de se trabalhar, na minha visão, Kotlin e Spring ali, eu adoro essa uhum, stack, nós trabalhamos com isso. Mas se quem está nos ouvindo não é de Kotlin, não é de Spring, é às vezes de Node, é de Java, uhum. é de Go, não tem problema, porque o que a gente está procurando é gente legal e gente boa, no final Bacana. das contas. Temos vagas para trabalhar em várias frentes ali do iFood, frentes mais estratégicas que eu não posso abrir ainda, mas frentes Claro. ali para escalar times existentes. Estamos procurando o pessoal ali com um nível de senioridade um pouco maior nesse primeiro momento, Uhum. sênior. Mas olha, se você que está nos ouvindo aí e é pleno ou é júnior, não tenha medo. Me chama lá no LinkedIn, principalmente, a gente conversa, porque como eu comentei, antes de cargo, a gente está procurando gente boa. E eu garanto aí que quem está nos ouvindo vai curtir demais embarcar aí nesse barco com a gente. E uma pergunta para ti, o trabalho é remoto, é presencial em algum lugar? Como é que é o trabalho? Remoto? Nossa cultura é remote first. Então, se você Sensacional. está em São Paulo, no Sul, no Ceará,
ou tá nos Uhum. Estados Unidos, no Canadá, não Fantástico, tem fantástico, problema. A gente é remote fantástico. first. Tem um escritório ali em Osasco, mas é opcional, você vai Uhum. quando quiser. Perfeito. Quando, muito esporadicamente mesmo tem alguma necessidade de ir para lá, nós somos remoto, gente. Bacana, bacana demais. Ô Kleber, eu queria aqui novamente tirar um segundo para te agradecer. Né? A gente conversou aqui, como eu disse, mais de 1 hora. E hoje aqui para mim são 10h19 da manhã, para você são 2h20 da tarde do sábado, né? E agradeço muito aqui você tirar esse tempo e contar a tua história aqui fantástica comigo, compartilhar isso comigo, né? E como eu disse, eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti aqui com esse papo. E espero o próximo papo. Muito obrigado. Fica aqui 2 minutos mais comigo que eu vou parar de gravar e a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigado, Kleber. Show de bola, Marcelo. Eu que agradeço aí a nossa audiência. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abração. Tchau, tchau.